Estragou minha surpresa. Enquanto eles voltam ali, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que está sempre conosco. E é tão bom adorar o Senhor, Pai, poder agora meditar na Tua palavra. E que o Senhor possa estar presente aqui conosco, Deus. Obrigado pelo privilégio que nós temos de meditar na Sua palavra, de ouvir agora a mensagem. Deus, me usa como servo do Senhor e prepara os corações aqui, que essa mensagem vá às necessidades de cada um aqui hoje, Deus. Muito obrigado, eu oro grato em nome de Jesus. Amém. O título de hoje, Eu Tenho a Força. E eu queria que você relembrasse um pouco agora. Relembrar é viver. E os defensores do universo, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pakato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Você lembra? Quem lembra aqui, levanta a mão. Você é quarentão, quase cinquentão, hein? Eu me lembro brincando com esse desenho aqui, chegando para meus irmãos e falando, eu tenho a força. E esse outro aqui, você lembra? Eu lembro o dia, talvez os jovens não sabem nem o que é isso, né? Mas isso aqui é os nossos Vingadores daquela época. E Ultraman, eu lembro quando a luzinha dele enfraquecia, ele era carregado à luz solar. Ele tinha que ir para o espaço para se recarregar, e um dia o Ultraman morreu, e eu fiquei deprimido aquele dia. O meu super-herói morreu. Mas também hoje, nós temos aqui a modernidade, né? Quem assistiu isso aqui? Tá vendo? Assistiram mais o He-Man do que isso aqui, né? Eu fui recentemente assistir os Vingadores com o Denis, o Cláudio, o Léo. Nós 4 fomos para o cinema assistir os Vingadores. E olha, é uma comédia assistir ir para o cinema com o Denis. O Denis, ele dormiu no filme. Às vezes, quando ele não estava roncando, ele estava oferecendo comida para todo mundo que estava ao redor dele. Porque onde o Denis está, ele está comendo alguma coisa. E às vezes dava aquela risada fora de hora. Por que ele riu agora? Todo mundo... Mas foi uma emoção. Você pode assistir um filme de terror com o Denis, você vai sair de lá rindo, porque é uma comédia. Mas é impressionante quando a gente pensa nessa coisa da força. Nós queremos ser fortes. Os jovens que fazem academia, eles não veem a hora do braço dele ficar um pouquinho mais forte. Você quer matar um jovem, um menino, de vergonha, fala que o braço dele está fininho. É ou não é? Eles vão ficar morrendo de vergonha. Eles não gostam disso. E é impressionante, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais fraco. Não é verdade? Os casados aqui, eles adoram quando a esposa fala, querido, abra o vidro de azeitona para mim. E aí ele vai lá e faz aquela força, ele consegue abrir, e sai todo herói. Nossa, sou o herói da minha família. Alguns não estão conseguindo abrir mais. Está chegando a hora que não consegue mais abrir. E aí a gente vai para a academia, né, para fazer exercício físico. Eu já estou quase 2 anos fazendo exercício, e a única coisa que cresce em mim é a barriga. Os músculos estão difíceis de crescer. Mas a gente quer ser forte. A gente quer... Mas a verdade é que o tempo passa... E a idade vai chegando, a gente vai ficando mais fraco, a gente vai sentindo mais o peso das coisas, né? Quando você está com seus 18, 20 anos, tudo é muito fácil. Você vai chegando perto dos 30, já vai chegando, vai vendo que o peso está começando a pesar mais, as dores vão aparecendo. E a gente vai ficando mais fraco. A verdade é que o tempo passa. E a gente fisicamente enfraquece, não é? A gente gostaria de ficar mais forte, mas fisicamente a gente vai enfraquecendo.
Mas a palavra de Deus diz que espiritualmente é diferente. Graças a Deus, não é? Essa escritura, em 2 Coríntios 4,16, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Graças a Deus que espiritualmente é diferente. Apesar de nós sentirmos nosso corpo mais frágil, deixa eu colocar aqui o contador aqui para não passar muito tempo, né? Apesar de nós sentirmos o nosso corpo enfraquecendo, perdendo aquele vigor, espiritualmente pode ser diferente. Deus nos dá a condição de que podemos fortalecer, nos renovar dia a dia. É como se nós encontrássemos uma fórmula do rejuvenescimento. Imagina se você encontrasse a fórmula que pudesse te rejuvenescer. A Ana Paula estava falando aqui, né? As mulheres iam ficar desesperadas atrás dessa fórmula. Os homens também, né? Mas qualquer produto que apareça no mercado, que fale assim, olha, vai deixar você jovem mais 10 anos, aí todo mundo sai comprando. E é uma fortuna. Mas a verdade é que espiritualmente é como se fosse uma fórmula, é como se fosse um segredo que Deus quer revelar a cada um de nós dessa fórmula maravilhosa, que é o rejuvenescimento da nossa alma, do nosso espírito. Sabe, existe uma outra escritura que eu queria compartilhar com vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Que segredo é esse que Deus revela para nós, que pode realmente nos rejuvenescer espiritualmente? É o que está aí em Colossenses 1, 27. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Olha só, agora o segredo vai ser revelado para nós. Que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Cristo está em nós, está em mim, está em você. E você que está aqui hoje, conhecendo mais a Deus, há uma forma de Deus, de Cristo estar em você. Sabe, é interessante, Paulo, quando ele falou sobre isso, ele falou aos cristãos dessa igreja de Colossos. Ele estava falando, olha, é um segredo que Deus quer revelar para vocês. Cristo está em você. Está em você. Isso significa que se Cristo está em nós, e esse segredo está a nosso alcance, podemos até mesmo estar na nossa vida cristã, no nosso caminhar cristão, às vezes não se deparando, ou não percebendo, ou não buscando essa força que tem em nós, que é Cristo que está em nós. Nós temos uma força dentro de nós. É um segredo que ele está falando, que ele revela para nós cristãos. Mas podemos andar na nossa caminhada cristã e não perceber isso. E para você que está aqui conhecendo, para você que quer ser um cristão, ou que está interessado mais em Deus, Deus também é um segredo que Deus quer oferecer para você. Que é possível você ter Cristo dentro de você. E uma força que você pode se apropriar. E talvez você esteja perguntando, como é que eu faço isso então? Em Efésios 1, versículo 18, diz assim: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que eles se sentassem ao seu lado direito no mundo celestial. Olha que incrível que essa escritura fala. Que Cristo está em nós. Se você é um cristão, você um dia
conheceu a palavra de Deus, tomou a decisão de ser batizado, se tornou um discípulo de Jesus, a Bíblia fala que Cristo está em você. E se você quer realmente conhecer isso, pega a pessoa, você que está aqui, que está estudando a Bíblia, você precisa acreditar, Cristo quer estar em você. Se nós nos apropriamos disso, do que ele fala, que se Cristo está em nós, então existe um poder dentro de nós. Existe uma força dentro de nós. E a Bíblia fala que é a mesma força que ressuscitou Jesus da sepultura. Não é pouca coisa não, irmãos. É muita força. Mas sabe, eu estava pensando sobre esse tema aqui, e eu estava pensando naquela mulher que estava seguindo na multidão com Jesus, e ela esbarra em Jesus, e Jesus fala, alguém esbarrou em mim, até os discípulos falam com ele, mas mestre, tem uma multidão aqui esbarrando em nós. Mas ele falou, eu senti que de mim saiu poder. Várias pessoas deviam ter esbarrado em Jesus naquela multidão, mas só uma tirou o poder de Jesus. Essa mulher sabia, e ela tirou o poder de Jesus. Ela foi curada. Ou seja, irmãos, nós podemos viver a vida cristã, esbarrar em Jesus e não tirar esse poder. E não nos apropriar desse poder. Como eu faço então para que esse poder, para que eu perceba e eu me aproprie desse poder, que segundo a Bíblia fala, é um segredo que Deus revela para nós, que Cristo está em nós, e que nós temos poder que vem de Cristo. Sabe de onde vem? Vem, como a Bíblia fala aí nessa escritura que a gente acabou de ler, vem da mente. Ele fala, para que Deus abra a mente de vocês. Para que Deus abra a mente de vocês. Ou seja, irmãos, muito da nossa fé depende do que a gente pensa. Começa aqui na nossa cabeça. Começa nos seus pensamentos. No que você deixa entrar na sua cabeça. No esforço que você faz para que coisas entrem na sua cabeça e faça você perceber esse poder que Deus tem aí em você. Ele fala, para que vocês vejam a luz. A gente vê nas Escrituras dizendo que a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Se a gente pensar um pouco mais profundamente, irmãos, se nós queremos realmente conhecer esse poder e fazer e se apropriar dele, nós precisamos abrir a nossa mente para a palavra de Deus. Você precisa permitir, você precisa se esforçar para que a sua mente seja iluminada pela palavra de Deus. As verdades de Deus, entendermos mais a Deus, abrir nossa mente para que você deixe a palavra, esse livro que Deus deixou para nós. E para você que está estudando a Bíblia, é isso que você precisa fazer. Você precisa acreditar nesse livro. Deixar essa mensagem entrar na sua mente, entrar em você e produzir as mudanças que o poder de Cristo vai realizar em você. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, irmãos, vamos estudá-la. Vamos meditar nela. Se você é do tipo que anda só se alimentando de escritura de aplicativo, a escritura do dia. Vou ter meu tempo com Deus. Escritura do dia. 5 minutinhos, pá, saí. Opa, li a Bíblia hoje. Você não vai ser iluminado com essa luz. Você não vai conhecer esse poder profundamente que isso tem colocado dentro de você. Ou seja, irmãos, precisamos gastar tempo para meditar na palavra de Deus, para fazer estudos específicos do que você precisa, de quais são suas lutas, do que você está passando essa semana, ou a semana passada, e você falar, o que a Bíblia diz sobre isso? E aí você pesquisar, e aí você ir lá, ler aquelas escrituras, meditar naquelas escrituras, deixar aqueles versículos entrar na sua mente, você sair, o que eu posso fazer agora para que eu mude essas questões na minha vida, baseado no que eu li agora, e sair com planos para a sua semana. Dessa forma, nós vamos ver esse poder que a Bíblia fala, que Jesus está em você. Faça milagres e transformações. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja, eu queria mudar coisas que eu não conseguia. E eu sempre falava assim, essa semana vai. Eu vou mudar isso. Eu me lembro que eu usava muita mentira no meu dia a dia. Eu era viciado em mentira.
Eu falei, essa semana eu não vou mentir. Porque quando a gente mente, ou quando a gente comete um pecado, mesmo se você não é um cristão, a sua consciência te acusa. Ele fala, não, você precisa ser diferente, porque todos nós temos lá um chamado dentro de nós para as coisas de Deus. E eu lembro de querendo ir semana após semana, cair nos mesmos pecados. E quando um homem de Deus me chamou e me ensinou a estudar a Bíblia, e me ensinou a olhar a minha vida na palavra de Deus, e colocar em prática na minha vida, e eu comecei a ver as mudanças, eu falei, uau, isso aqui é sobrenatural. Não é minhas forças, é as forças de Deus agindo na minha vida. Eu olho, eu faço uma retrospectiva do passado, eu falo, nossa, como eu fui corajoso. Algumas decisões que eu tomei lá atrás, como eu fui corajoso. Da onde saiu essa coragem? Porque a coragem não era meu forte. Saiu do poder de Cristo agindo na minha vida. E ela pode, esse poder, segundo a Bíblia, age na vida de qualquer um que buscar se apropriar dele. Então, se você está aqui hoje, seu casamento está ruim, você já tem meses após meses, tempo após tempo, você não está conseguindo mudar, você não está conseguindo ajudar a sua esposa, ou você mudar coisas do seu caráter no seu casamento, está na hora de você se aprofundar mais, buscar mais ajuda espiritual, se aprofundar mais na palavra de Deus. É possível mudar qualquer casamento. Se nós temos a força de Cristo, essa mesma força que ressuscitou Jesus da sepultura, você pode mudar seu casamento. Você pode aprender a educar seu filho adolescente, que está deixando você com o cabelo branco. Você pode. Você pode mudar essa luta aí, essa mesmo, que você luta e não consegue ir adiante. Você precisa se apropriar do poder de Cristo. Sabe, um exercício que a gente pode fazer, que me ajuda muito. Na semana passada, 2 semanas atrás, eu estava lutando muito. Eu estava numa melancolia. Às vezes, você vai ficando mais velho assim, vai batendo uma melancolia às vezes, né? Na semana passada, 2 semanas atrás, me bateu uma melancolia, uns pensamentos negativos, uma tristeza. Eu falei, de onde está vindo isso, né? E aí eu comecei a pensar coisas negativas sobre mim mesmo. Eu falei, não, mas eu não sou tão assim, mas começou a bater um monte de coisa negativa. Eu falei, Deus, eu preciso mudar isso de alguma forma. Fui lá, peguei a Bíblia, comecei a fazer estudos específicos sobre ânimo, sobre essas escrituras que eu estou passando para você aqui, foi fruto dessa semana que eu estava estudando sobre força. E aí eu saí depois desse estudo bíblico, eu falei assim, deixa eu imaginar agora, como que é se eu aplicar essas escrituras que eu aprendi agora no meu tempo com Deus. E comecei a imaginar como seria. Eu comecei a ficar animado. E aí depois eu fiquei pensando assim, eu vou sair hoje e vou colocar algumas coisas em prática. Uma atitude e outra atitude que eu tomei mudou a minha cabeça. É assim que funciona, meu irmão. Você está lutando, está passando dificuldades, faz um estudo específico na Bíblia. Se tem dificuldade, pede para alguém te ajudar. Depois que você fez aquele estudo específico, você medita nele, não é só ler e ir embora. Medita, gasta um tempo pensando. Nós precisamos meditar mais. Gastar tempo pensando. Para que aquelas escrituras entrem na sua vida. Depois você gasta um tempo imaginando como vai ser se aquelas escrituras que você leu, você colocar em prática naquele dia ou naquela semana. Isso vai deixando você animado. E depois você toma uma decisão, quais atitudes você vai tomar naquele dia para mudar. Faz esse exercício para você ver, depois você me conta. Só que para fazer isso, você precisa pagar o preço. Esse homem aqui, ó, C.S. Lewis, eu tenho lido alguns livros dele ultimamente, e ele morreu em 1964. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselho o cristianismo. Ai, ai, ai. Cristianismo exige esforço, exige autonegação, exige você pagar o preço.
Esse negócio de ficar assim, ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém estende a mão para mim. Meu irmão, levanta a cabeça aí, busca ajuda, paga o preço, leia a sua Bíblia, vai atrás de ajuda. Sem dúvida, o amor sempre vai ser a nossa dívida. A Bíblia fala sobre isso. Mas a gente precisa pagar o preço. Você que está aqui querendo conhecer a Deus, você jovem, não vai conhecer Deus se você ficar só no celular. Ou se você ficar só na televisão. Na minha época tinha uma música que era assim, ó. Deixa eu lembrar a música que eu esqueci. Lembrei. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Se eu cantasse essa música hoje, eu ia falar, o celular me deixou burro, muito burro demais. Porque você gasta aí 4, 5, 6, 8 horas na televisão, no celular, mas não lê a sua Bíblia. Mas você não quer estar com o seu irmão para você encorajar seu irmão. Mas passar tempo no Facebook você passa. Mas ficar vendo vídeo que não tem nada a ver. Outro dia eu estava vendo aqui, ontem mesmo, um senhorzinho teve 8 milhões de visualizações em fazer slime. 8 milhões. Eu fico pensando, tem 8 milhões de pessoas que não tem nada para fazer na vida. Com a força que Cristo me dá, eu posso vencer qualquer situação. Qualquer situação. Até a sua. Qualquer situação. Se eu não estou vencendo, alguma coisa está errada. Não estamos abrindo nossa mente, ou a gente não está buscando a ajuda necessária, ou a gente não está meditando, ou a gente não está orando, não está passando tempo com os irmãos, alguma coisa está errada. Porque existe um poder dentro de nós, que vem de Cristo estar em nós, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus da sepultura. Então eu posso vencer qualquer situação. Você acredita nisso? Você pode vencer seus gigantes. Você pode restaurar seu casamento. Você pode... A sua igreja em casa pode mudar. Completamente. Esse seu amigo que você quer tanto falar de Deus, ele pode se tornar um cristão. Seus filhos podem se tornar cristãos. A gente tem que ter a fé sempre. Não perder a esperança nunca. Você pode vencer essa situação de desemprego. Você pode vencer suas lutas pessoais, o desânimo, a tristeza excessiva, qualquer situação. Sabe, em Efésios 1, 22, a Bíblia diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja. Deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Sabe o que me revela nessa passagem aqui? O esplendor, o privilégio que nós temos de fazer parte de um corpo, que é a igreja. A Escritura fala que a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Ela completa Cristo. Existe uma sabedoria na igreja. Existe uma sabedoria, imagina se cada um de nós tem Cristo dentro de nós, o que não dá todo mundo junto? Ou um grupo pequeno juntos? Se nós olhássemos para a nossa igreja em casa, para essa igreja aqui reunida, em cada reunião, em cada evento que a gente se encontra, a gente entender isso. Olha, eu estou indo para um grupo onde as pessoas unidas lá têm muito poder. Talvez você venha para cá hoje meio desanimado, meio assim, não sei, eu estou chegando lá, ou alguém te arrastou até aqui hoje. Você tem que pensar, olha, Deus pode usar uma pessoa aqui para te falar uma frase e mudar sua mente, mudar seu coração, te encorajar, ou um testemunho de alguém aqui no convívio. Por isso que o convívio é tão importante. Alguns acabam o culto e já querem ir embora para casa. Ai meu Deus, tu precisa pegar o metrô para ir embora. Aproveita o convívio. O convívio é super importante, tem um poder na igreja, no grupo pequeno. Olha só o que C.S. Lewis fala. Olha que interessante que ele fala no livro dele. Ele fala assim:
Como podemos ver Deus? Ele está afirmando, né? Como podemos ver Deus? Aí pontinhos. Deus... Desculpa aí, gente, eu não estou chegando direito. Deus só pode mostrar-se como realmente é a homens reais. Estou sendo real com vocês aqui, ó. Deus só pode mostrar-se como realmente é a homens reais. Isso significa não apenas a homens que sejam individualmente bons, mas a homens reunidos num só corpo, que se amem uns aos outros, que se ajudem uns aos outros e mostrem Deus uns aos outros. Olha que incrível isso. É na igreja, Deus se mostra muito poderosamente também. É lá na reunião da sua igreja em casa, Deus se mostra muito poderoso também. Que é uma sabedoria. Por isso, irmãos, uma das coisas que eu sinto que tem matado ou prejudicado muito a fé de muitos aqui, é uma palavrinha chamada preguiça. Comodismo. Preguiça. Seja honesto com você mesmo. Se a sua profundidade com Deus não está sendo prejudicada por causa da preguiça. Preguiça de estar nas reuniões, preguiça de estar numa conversa de parceria de discipulado, preguiça de estar envolvido num estudo bíblico, seja lá o que for. A preguiça, ela é anticristã. Se nós queremos viver uma igreja saudável, uma vida cristã saudável, nós precisamos vencer o comodismo. Sabe, eu sei que às vezes nós vamos nos sentir fracos. Como eu falei aqui, começamos esse ano, e todo ano a gente começa cheio de esperança, né? Eu pensando na minha vida no ministério, esse ano tem sido os mais difíceis, espiritualmente falando. Nós começamos o ano, e eu lembro que Deus colocou no coração de alguns irmãos lá do leste, de começar uma igreja lá em São José do Rio Preto. E um casal, que era muito, muito, muito querido nosso, vocês sabem, eles vieram aqui na frente, trouxeram vários irmãos aqui, falando que iam para São José do Rio Preto, e foi uma iniciativa deles. Esse casal foi o Fernando e a Gladys. E aí nós oramos aqui, eles foram para lá, o grupo com muita fé de querer começar uma igreja lá. Um mês e meio depois, acontece algo muito ruim com esse casal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas muitos de vocês já sabem. E para nós, especialmente para mim e para minha esposa, foi muito duro o que aconteceu. Eu tive pensamento de desânimo, eu tive pensamento de culpa, porque na minha natureza muitas vezes é fácil eu me culpar. E eu lembro falando com os irmãos lá no leste, os irmãos, foi muito dolorido, os irmãos choraram muito, as reuniões foram muito duras, muita tristeza por ver o que tinha acontecido com aquele casal, especialmente com o marido. A luta espiritual, eu sei que também serviu de muito alerta, porque a Bíblia fala para a gente não tomar cuidado, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Que a fé e a nossa firmeza com Deus é uma responsabilidade individual de cada um de nós. A gente tem ferramentas que é a igreja, parceria, amizade. Deus nos dá muitas coisas, mas no final das contas, cada um responde pela sua vida espiritual diante de Deus. E esse grupo ficou sem liderança. E eu fiquei perdido. Confesso a vocês que eu e minha esposa ficamos perdidos. O que nós vamos fazer agora? Os irmãos foram para lá, com essa missão, com esse desejo de começar a igreja. Eles vieram para São Paulo, tinha um casamento naquela semana. Eu reuni esses irmãos lá em casa, a maioria deles, um casal não pôde estar. E eles falaram, não, nós queremos ficar lá. Eu até propus a eles, olha, se vocês quiserem, vocês podem voltar. A gente ajuda vocês a voltarem. E eles levantaram, não, nós queremos, nós fomos lá por causa de uma missão. E nós vamos ficar lá por causa da missão. E aí eu fiquei, puxa vida, então isso me encorajou.
E aí nós falamos, e agora? Quem vai cuidar dessa missão? Quem vai ser o líder dessa missão? Nós começamos a orar a Deus, porque, sinceramente, eu não sabia, não fazia ideia. E aí um irmão se levanta, foi o Flávio e a Fabi. Ele se levantou e falou, eu não vim aqui para isso. Não foi com essa ideia que eu vim para cá. Mas se Deus quer, eu vou fazer. E eles decidiram liderar essa missão, lá em São José do Rio Preto, né? E eu queria ler com vocês aqui, ó, 2 Coríntios 12, 10, diz assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tem a força de Cristo em mim. Sabe que essa escritura aqui me ajudou tanto a pensar, porque nós queremos ter força, nós queremos ter os planos mais incríveis, nós queremos ter as respostas para todas as coisas, mas quando a gente se coloca fraco diante de Deus, quando a gente expõe nossas fraquezas diante de Deus, esse é o terreno apropriado para que Cristo flua a força dele através de nós. Esse irmão, o Flávio, ele foi para lá, ele nunca foi desafiado a esse nível. Ele falou, Marcelo, eu estou tendo dor de barriga. Nós tínhamos um retiro para Recife, e aí tivemos a ideia, vamos chamar ele para ir. Nós chamamos ele para ir, ele foi. Ele falou, Marcelo, eu morro de medo de avião. Só de entrar no avião, eu morro de medo. Eu fico gelado. Ele foi, enfrentou o medo dele de avião. Ele foi para o retiro lá de Recife, dos líderes, que nós fizemos em fevereiro. Ele voltou super empolgado. Ele e a esposa dele. E ele tem sido desafiado ao que talvez nunca na vida dele foi desafiado nesse nível. E sabe o que tem acontecido? Cristo tem agido por meio deles. Não só por meio deles, mas por todos os irmãos que estão lá. Sabe o que aconteceu? Vou mostrar para vocês o que aconteceu. A foto não é a melhor de todas, porque eles... Apesar do Flávio ser um fotógrafo, ele mandou a pior foto que ele tirou lá. Ele estava tão envolvido com a igreja que ele esqueceu de tirar fotos. Mas eles batizaram um amigo, o Pedro. E isso animou tanto eles lá na missão, de saber que era possível, por meio deles, Deus usar a vida deles. Eles ficaram tão felizes. E também, ao chegarem lá, um casal que foi batizado na Zona Sul, que é o Fernando e Elis. O Fernando e Elis, eles têm a filha dele, que é essa moça bonita aqui, ó, é a Carol. A filha dele foi batizada lá na Zona Leste. E eles tiveram que mudar para São José, alguns anos atrás. E eles estavam lá, Deus, manda uma igreja para cá. Deus, a gente quer manter nossa fé, de alguma forma. Eles estavam até indo lá em Ribeirão. E aí, quando o grupo chegou lá, eles se juntaram ao grupo de São José e tem sido um encorajamento para eles. Então, três de uma família fazem parte do grupo de São José. Então eu pensei, puxa vida, por mais que nós façamos planos, Deus trabalha. Eu sei que a Gladys ficou muito machucada com tudo que aconteceu, e ela pediu para que eu agradecesse vocês. Ela se sentiu muito amada. Todos receberam ela aqui com muito amor, com muito carinho, trataram ela super bem. Ela se sentiu muito amada. Ela não está aqui hoje porque ela não está bem de saúde. Então eu peço até que vocês orem por ela. Mas ela tem se sentido muito amada. Ela pediu para eu liguei para ela falando que eu ia falar sobre isso hoje. E ela pediu, Marcelo, comunica para a igreja isso para mim. Que eu tenho me sentido muito amado por essa igreja. Então isso me deu muito, muito conforto. Entender que Deus tem poder, age no meio da igreja. E qualquer um de nós, irmãos, pode ser usado por Deus poderosamente. Basta você querer. Basta você pagar o preço. Não se deixar levar pelo comodismo, pelo que seja lá o que está te desanimando. Quero animar você. Se aproprie
do poder de Cristo que está em você. Qualquer um de nós pode ser usado por Deus. Essas foram as maiores lições que eu tive nesse primeiro semestre. E hoje eu estou muito encorajado por pensar que Deus pode usar qualquer um de nós. E por favor, orem pelos irmãos lá de São José, para que Deus continue usando a vida deles lá. Isso também encoraja muito você pensar na sua igreja em casa. Talvez você olhe para os seus irmãos lá e vê, há muita necessidade, há muitos irmãos aqui talvez fracos. Se Deus fez isso com esses irmãos, pode fazer com qualquer igreja em casa. Pode usar qualquer um de nós para fazer grandes coisas. Porque há um poder quando a gente está unido como igreja. E há um poder dentro de você também, que você precisa se apropriar. Que é a força poderosa de Cristo que age em você, em mim, em todos nós. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Adoramos o Senhor, Pai. Porque como o Gurgel falou aqui, Senhor, o Senhor tem nos justificado. Nós somos fracos, pecadores. Há uma natureza humana dentro de nós que muitas vezes quer nos levar para o buraco, quer nos deixar derrotados. Mas o Senhor colocou dentro de nós, Pai, através de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor abriu o caminho e colocou dentro de nós essa força poderosa que é Cristo vivendo em nós, Pai. Ajuda-nos primeiro a acreditar nisso. Ajuda-nos primeiro, Pai, a ter essa fé que Jesus está morando dentro de nós. Que nós somos portadores de Cristo. E usarmos, nos apropriar dessa força, Deus, que está dentro de nós. Para que o Senhor nos use poderosamente. Para que o Senhor faça valer a salvação dentro de nós, Pai, o Teu Espírito dentro de nós. E nos use para fazer grandes coisas. Para nos transformar. Seja lá o que for, Pai, seja esse cravo, muitas vezes estamos lutando com um pecado que é um cravo na pele, que não quer sair. Ajuda-nos a nos apropriar dessa força para extrair esse cravo, Deus, e sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito que está em nós. Adoramos o Senhor, Pai, usa a nossa vida, usa os irmãos lá em São José, usa os irmãos em todo o país, o Brasil e todo o mundo, Pai. Que a Tua verdade seja espalhada, que mais e mais pessoas conheçam esse segredo maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que é que nós temos a força. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus que abençoe a todos.